Então, boa noite a todos, boa noite à espiritualidade de amigo que nos recebe. Possamos nesse momento acalmar o nosso pensamento, o nosso coração, o nosso espírito, agradecendo a Deus pela nossa vida, por mais um dia, agradecer a Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, agradecer e cumprimentando a irmã Anastácia e toda a sua equipe que nos recebe com tanto amor, com tanto carinho, cumprimentando as equipes veterinárias responsáveis pelos trabalhos dessa noite, nossos irmãos menores, possamos juntos, encarnados e desencarnados, levar a cada um daqueles que necessitam, em especial os nossos animaizinhos, as nossas melhores vibrações e todos os cuidados que eles necessitam. Aqueles que aqui se encontram presentes, bem como todos aqueles que não puderam estar aqui nessa noite de hoje. Então, como nós sempre iniciamos os nossos trabalhos de quarta-feira, então, fazer a nossa oração de São Francisco cantada. Vamos lá? Senhor, fazei instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Então nós vamos passar para o nosso Evangelho. Alguém gostaria de abrir? Se quiser, eu quero. Por favor, faça. Então a Solange já abriu para nós. Capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. Estamos nas instruções dos Espíritos. Mensagem ditada por Emmanuel sobre egoísmo. Então é um capítulo que resume, todo o nosso compromisso ante as leis de Deus, uma vez que Jesus nos ensinou a amar ao próximo. Porém, o amar ao próximo, para que ele seja amor, nós temos um certo compromisso. Uma vez que amar é fazer tudo de melhor para aquele a quem estamos em contato, então ele coloca que nós queremos para nós mesmos o melhor. Então, nós devemos também fazer para o outro aquilo que nós gostaríamos para nós. Amar ao próximo como a si mesmo. Acho muito difícil alguém que não queira o melhor para si, Porque ninguém quer ser maltratado, ninguém quer ser prejudicado de nenhuma maneira. Então, nós temos esse compromisso de fazer isso também para com o próximo. E se
se a gente parar para pensar, né? Os espíritos mesmo nos ensinam que o grande entrave, os grandes entraves da humanidade, que nos impedem de nos desenvolver, de sermos melhores, sermos felizes, são as chagas chamadas orgulho e egoísmo. Né? O orgulho que nós nos colocamos, ou nós nos sentimos mais especiais, superiores, né? Mais merecedores do que o outro, né? E o egoísmo no qual nós queremos para nós, muitas vezes deixando muito pouco ou quase nada para o outro. Então o egoísmo vem de ego, de eu, né? Tudo para mim, e o orgulho a gente se coloca num patamar acima, ao qual muitas vezes nós não merecemos estar, né? Nos achamos melhores que o outro. E esse item aqui, dentro desse capítulo de amar ao próximo como a nós mesmos, vai falar desse entrave que é o egoísmo. O egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, onde retarda o progresso moral. Então aqui ele já coloca isso que eu já havia adiantado, que a chaga é uma das chagas da humanidade, e nos retarda o progresso, em especial o nosso progresso moral, né? É ao Espiritismo que está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. Então o Espiritismo tem esse compromisso, essa função de nos auxiliar através do entendimento, do conhecimento sobre as leis que regem a espiritualidade, que regem a nossa interação com o nosso planeta Terra e com os nossos irmãos, de ajudar o planeta Terra nessa reformulação, nessa renovação, até conseguirmos ir subindo na hierarquia dos mundos, né? Deixar de sermos um plano de provas e expiações e partirmos aí para uma regeneração, né? O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem direcionar suas armas, suas forças, sua coragem. Então, foco para que nós consigamos aí dar passos rumo ao nosso desenvolvimento moral, que consequentemente vai fazer o nosso planeta alavancar aí para novos patamares, né? É focar nas chagas, né? Se os entraves são orgulho e egoísmo, o foco de trabalho, né? Nós devemos extirpar, eliminar de nós e da nossa sociedade é justamente orgulho e egoísmo. Digo coragem, pois é preciso mais coragem para vencer a si mesmo que para vencer os outros. Portanto, que cada um dedique seus cuidados em combatê-lo em si mesmo, pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias da terra. É a negação da caridade e, por consequência, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Então, ele coloca aqui o grande ponto, né? Em se combater o egoísmo é trabalhar onde? Eu posso, olha, vocês devem deixar de ser egoístas, mas eu posso estar falando para vocês e aqui eu não consigo agir. O local que nós conseguimos trabalhar é dentro de si mesmo. Então ele fala, a coragem verdadeira não é vencer o outro, duelar com o outro e ser mais que o outro, né? A gente pegar a nossa própria imperfeição e trabalhar no nosso íntimo, renovando esse nosso egoísmo, né? A grande, como diria o bom combate, né? Combater as nossas imperfeições, né? E aqui ele coloca que é a fonte de todas as misérias da terra, junto com o orgulho, né? Que de certa forma são atrelados, né? É a negação da caridade. Por quê? O egoísmo, eu quero tudo para mim. A caridade é o compartilhamento, né? Então, é o maior obstáculo à felicidade dos homens. Lembrando, né, que uma dos estandartes do Espiritismo é o lema, fora da caridade não há salvação. Se o contrário, né, o antagonista da caridade é o egoísmo, né? Então ele está falando, enquanto estiver o egoísmo presente em nós, né, a nossa salvação ela ainda não se fará. Lembrando que a salvação
ela não é mais aquele entendimento de céu, inferno, de uns vão para o lado direito, outros para o esquerdo. A salvação é o nosso desenvolvimento, a nossa evolução, nos aproximarmos da nossa felicidade, né? Felicidade espiritual. Jesus nos deu o exemplo de caridade, Pôncio Pilatos, o do egoísmo. Pois quando o justo vai percorrer as santas estações de seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: que me importa? Ele disse aos judeus: este homem é justo, por que quereis crucificá-lo? E no entanto, deixe que o conduzam ao suplício. É por esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, é pela invasão dessa lepra no coração humano que o cristianismo ainda não conseguiu cumprir toda a sua missão. Lembrando, né? Ele coloca aqui do cristianismo. Então, o cristianismo, o espiritismo é mais recente, né? Mas é uma missão que o espiritismo está dando continuidade, né? Mas já se iniciou há muito, né? Então, o cristianismo ainda não conseguiu cumprir a sua missão por conta do egoísmo. É a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores iluminam, a quem incumbe a tarefa e o dever de extirpar esse mal para dar ao cristianismo toda a sua força e desimpedir o caminho das sarças que lhe entravam à marcha. E para finalizar, expulsai o egoísmo da terra, para que ela possa gravitar na escala dos mundos, pois é tempo da humanidade revestir seu traje viril, e para isso é preciso primeiro expulsá-lo de vosso coração. Então ele fala, está na hora da gente vestir o traje viril, né? Deixar de ser as criancinhas, né? Crianças espirituais, e assumir o nosso papel de transformadores da humanidade através do nosso trabalho íntimo de extirpar o egoísmo de dentro de nós, né? Assim, tirando o egoísmo de nós, viveremos uma sociedade mais caridosa, mais harmoniosa, né? Mais cooperativa. Então, é o grande trabalho que temos que fazer em nós, né? Lembrando que é combatendo ambos, né? Orgulho e egoísmo. Então, ele tem mais um pouquinho aqui de uma outra mensagem de Pascal aqui, mas a gente encerra por aqui, porque hoje o nosso evangelho é mais curto. Eu gostaria de falar alguma coisa, trazer algum ponto aí que acha importante. Olha, semana passada caiu, deixar vir as minhas criações. As criancinhas espirituais, né? Somos nós, né? Até nós não vestirmos o traje viril de assumir, acho que o papel, né? Enquanto a gente ainda está dormindo na nossa responsabilidade, nós estamos, de certa forma, ignorando, desconhecendo o que nós temos que fazer, como uma criança meio perdida, né? Brincando, sendo conduzidos, né? Mas quando a gente entender realmente a nossa função, as necessidades, aí a gente vai assumir o papel que Deus conferiu a cada um de nós de fazer parte, né, da transformação da criação. Né? Para isso a gente tem que atuar, né? Trabalhar em nós mesmos. E é assim que dá, né? Eu acho que é de dentro para fora a coisa, né? Nós vamos conseguir sim ajudar o outro, mas se fizermos a nossa parte. Mas normalmente a gente quer atuar diretamente no outro, né? E é o que ele fala, o trabalho é o combate de nós mesmos, né? Difícil, né? Ele fala, a coragem está aí, né? Não é a coragem de lutar com o outro, né? A coragem de vencer a si mesmo. Certo? Então vamos lá. Agradecemos então pela oportunidade de estudo. Agradecemos pelas lições obtidas, pela inspiração, pelo amparo. Que cada um dos irmãos que se encontram nos acompanhando à distância, que tem os seus nomes, seus animaizinhos nos nossos tratamentos, possam eles receber as visitas dos nossos amigos espirituais, das equipes de veterinários, de irmã Anastácia, recebendo tudo aquilo que necessitam para seus lares, seus tutores e para conseguirem cada um vencer as suas dificuldades. Nós agradecemos por mais essa oportunidade e nós vamos dar sequência com os nossos trabalhos aqui presenciais. Que Jesus abençoe o coração de cada um, que Nossa Mãe Maria envolva todos com o seu manto de amor. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.